Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Adlan, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar sobre a prova do fazendeiro e a eliminação que teve. Vamos começar com a prova do fazendeiro que teve, que foi disputado entre a Ingrid, entre o Vini e entre a Rose. A prova do fazendeiro, ela foi o seguinte, foi de sorte, foi praticamente de sorte, tinha um pequeno raciocínio ali, que a É, dinâmica era o seguinte, tinha um chapéu ali no meio ali, e havia três caminhos diferentes, com 8 peças fixas, que ligavam os peões até o chapéu, lá do meio. E eles certo. tinham que fazer o percurso até chegar lá e tinha pisos falsos, que se pisasse tinha que retornar todo o início. Afundava, né? Afundava a É, pessoa. É. afundava e aí voltava do início daí. Como sendo, era um tabuleiro, né, praticamente. Sim, essa, Isso. essa prova, e teve até VAR até essa prova durante, porque o Vini tinha pisado fora do tabuleiro para ajudar. Só que, bom, deu VAR, mas não foi coisa grande. É, O que você achou da prova do fazendeiro? E ainda olha, tem que dizer, sem contar também que o Vini ganhou também essa prova é, também. a prova eu achei o seguinte, na verdade foi uma prova que qualquer um poderia ganhar, eu achei isso interessante, porque aí não fica aquela dificuldade, né, prova de muita resistência, muita força, aquela coisa. Então estava em condições iguais para todos. Mas aquela história de você ter uma estratégia, a Adriane deixou muito claro que a pessoa poderia escolher qualquer lugar para começar e ela, para continuar depois que ela caísse, ela podia escolher qualquer lugar também. Então não Sim, tinha um lugar fixo, né? Você tinha que começar como se fosse um. A gente pode dizer que era parecido com a amarelinha, vai, só que você não joga nada, você já vai pulando, certo? Você é. pulava era tipo uma colmeia, então você pulava naquelas casas. Então, assim, e desde a casinha, começava com aquela casinha amarela, que era o start, né? O Aham. primeiro, e desde aquela casinha amarela já podia afundar, né? É. Então, assim, como ela deixou muito claro, se eu não me engano, ela falou mais de uma vez, pode escolher qualquer lugar, você pode sair de qualquer lugar. Então, veja, isso daí já entrou na mente, né? Naquela mente que quer ganhar de qualquer jeito. A Ingrid foi pisando e o dela foi dando certo, ela não caiu, né? Não afundou. Aí, conclusão, o Vini entrou, também foi, ainda afundou. Depois ele percebeu que a Ingrid estava acertando, que as casas dela não estavam afundando, ela estava seguindo, E e foi no ele, dela. ele começou a seguir a casinha dela, atrás dela. Então, Sim. assim, aquilo ali pra gente que estava assistindo já foi um negócio meio estranho, né? Sendo que a Rose continuou na mesma pegada dela lá, nas casinhas dela do outro lado. E a gente achou estranho o cara colado na cola da menina, da Ingrid, né? Sim. E aí depois a Ingrid afundou e ele se beneficiou, porque ele passou na É, frente porque, dela, né? porque tinha duas casinhas. Você tinha que Uma, escolher, uma, né? tinha duas casinhas. Daí uma a Ingrid pisou e não era, e logo era a outra. É. Aí, Então, conclusão, ele foi na cola dela, primeiro ele afundou, ela afundou primeiro, aí ela foi para é, trás. Aí ela ainda teve assim, pensou, né? E continuou com a mesma estratégia. Foi nas mesmas casinhas que ela tinha ido, e ele estava na frente. Aí ele afundou, e ele foi né? para trás dela de novo. Então, veja, isso a Rose já tinha afundado também. Aí a Rose pegou, começou de novo. Aí, conclusão, eu achei que a Ingrid, eu acho que ela ficou tão incomodada com o Vini seguindo a cola dela, que ela não raciocinou, ela foi para outro lado tentar outro caminho, né? Sim, mas não tinha nem tempo. Sendo que era arriscado. Por quê? Porque cada vez que ela errava, ela voltava para o começo, para o zero, Sim, né? mas Então, não assim, tinha nem tempo de voltar até o local lá. eu acho que ela se incomodou com a presença do cara na cola dela, atrás dela, ela ficou irritada.
Aí, sim. conclusão, ela foi pro outro lado, ela, acho que ela cansou e falou, deixa eu ir para outro lugar, sair da cola desse cara. Aí, Aham. conclusão, ele foi ganhando terreno, porque aí ele já sabia, depois que ele foi a segunda vez, ele já tinha a opção de você andar umas 4 casas, 5, sem errar, né? É, Porque a Ingrid mesmo, acho que ela andou umas 4 casas sem errar, se eu não me engano, logo no começo. A primeira ela acertou, a segunda acertou, a terceira acertou. Quando ele viu que ela estava acertando e ele errou na dele lá, ele foi atrás dela já, né? é. Então ele já foi com um caminho, meio caminho andado. Aí, conclusão, ele ficou próximo, só que a Rose também encostou. Por incrível que pareça, que a gente não estava considerando que a Rose fosse chegar, né? Uhum. E a Rose encostou primeiro, antes dele até. Só que ela deu azar que ela afundou, né? Aí ela afundou justamente na hora que não podia afundar a Rose, né? Aí voltou para. Aí praticamente ela perdeu a prova ali, né? Porque ela É, afundou, ia ter que começar do zero de novo. E aí ali ele já tinha opção. Na verdade, ele só tinha uma casa para ele pisar, né? é. Ele deu uma sorte daquelas, viu? Estratégia, tudo bem, de seguir a menina, a Ingrid. Agora ele deu sorte que só faltou uma casinha que a Rose errou. Ele deu sorte que a Rose errou, né? É, e o Vini, ele teve essa sorte e foi inteligente, de certo modo, de seguir o caminho que estava dando certo. É, porque foi Olha, falado 3, 4 vezes no ouvido deles. Pode ir para, você pode entrar em qualquer lugar, qualquer lugar. Aí isso ficou na mente dele, né? Ele sim, falou: ela tá acertando, vou atrás dela, né? é, E ela não, eu acho que desestabilizou ela. Ela se desestabilizou porque ela ficou nervosa. Porque, por exemplo, se ela errar, quando ela errou, ela ficou mais nervosa ainda, porque ela estava com uma vantagem, né? Aí ela afundou, perdeu tudo, voltou para o começo, né? sim, A primeira vez que ela afundou, ela voltou para o começo, lá, para trás dele. Só que aí na segunda vez que ela afundou, ela pegou, foi pro outro lado, né? Lembra? Que aí ali que sim, ela. Não, mas de qualquer forma, eu acho que ela não alcançava mais ele, viu? Eu acho que é, ela não alcançava mais. Porque depois que ele ficou na frente, ele afundou uma vez. Mas aí a segunda vez ele não afundou, né? é. Ele, ele, O, ele ia ficar na frente dela de qualquer jeito, só dependia da Rose acertar. sim, ó, eu já tinha cantado já a bola já no outro já, que ia vir fazendeiro. E veio, É, porque não, é verdade, é. a gente nem sabia o que que A- ia ser da prova, se ia ser sorte, se ia ser força, é, agilidade. ele sabia, todo mundo achava que ele ia ganhar a prova, mas por conta de ser uma prova talvez difícil, né, de força. Sim, Então todo mundo falou, ele vai ganhar. e Só foi que aí, igual por para incrível todos. que pareça, né, foi sorte e mesmo assim ele ganhou, né? É, Então, na verdade, eu não estava torcendo para ninguém, né? Lembra que eu falei para você? Eu falei, lembro. eu não estou nem torcendo, vem quem vier, porque, né? Aí, conclusão, no final foi ele, né? É, Bom, imaginava que com ele seria uma treta, né? Mas, mas ele, depois disso tudo, ele acabou também pondo o pé no freio, né? é, Um pouco. eu já vamos puxar já para esse lado já, que você falou de treta. E quando voltou lá na casa, lá, voltou tudo feliz lá, teve a troca do chapéu, Comemorou pedi, horrores, né? comemoraram horrores, daí pediram voto, daí os que estavam na roça. É, E é, a Ingrid, ela falou assim, amiga, ela virou assim no quarto, assim, amiga, eu não vou falar, eu vou fazer. é. E ela, Do nada, né? ela com um roupão, com um roupão, sutiã e calcinha, foi lá e fez Desceu a o escada, caos. Desceu a escada, pegou o esterco, ele pegou bosta, do cavalo lá do pegou bosta Colorado. do, pegou bosta do Colorado, colocou no saco preto e foi subindo a escada. Meu Deus do céu. Chegou no quarto, virou lá no baú do Vini. Abriu o baú do Vini, jogou todas as coisas dele no chão lá que tava. Tinha coisa em cima do baú, jogou tudo no chão. Abriu o baú e jogou. Virou o saco de esterco, o saco de bosta na roupa do Vini. E todo Dentro do mundo, baú, né? Nossa. todo mundo no quarto. Não, quando ela chegou, todo mundo assim, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo?
Quando ela virou, nossa, você tá fazendo isso? Meu Deus, para! Ah, não, Todo, não, foi só grito, né? todo mundo entrou em desespero naquela hora. Nossa, que loucura. Na madrugada para variar, né? É, Então, olha, a gente já não estava dando um tostão. Quando eu vi, já estavam gritando com ela, por que você fez isso? Por que você fez isso? O Tiago, né? Teve aquela é, treta com o Tiago na escadaria lá. Quando eu peguei ali. Aí eu depois fui revendo, né, para ver o que tinha acontecido, porque aí já estava a casa inteira empolvorosa, estava um barraco geral na sim, casa, né? a casa inteira não, porque tinha um pessoal na casa da árvore, porque depois ela foi lá no casa da árvore, e daí falou assim, não, eu tô arrependida do que eu fiz, daí teve a treta com o Thiago, e daí o pessoal da casa da árvore ficou sabendo, e todo mundo ficou contra ela daí. Primeiro ela não tinha contado, porque quando ela foi É, para a casa da árvore, ela não contou o que ela fez. Porque aí que aconteceu? O Tiago desceu a escada e falou, sua louca. Aí ela, louca por quê? Você tá me xingando por quê? Aí desceu atrás dele. Quando ela desceu atrás dele, porque ela estava bem quietinha lá na casa da árvore. sim, Aí, quando ela desceu atrás dele, que foi tirar satisfação com ele que contou, ele falou assim, ela jogou bosta nas coisas nas do roupas do Vini, Vini. Aí todo mundo, o quê? Aí a Kerline falou, não é possível, amiga, você não fez isso, você não fez isso. é, Ela e o Shai, né? e Aí que daí, descobriram a treta dela. daí ela deitou lá na casa da árvore lá de novo, É, e já se mostrou já arrependida, já a Kerline falando assim, amiga, não tem como te defender não, não tem como te aquela defender. hora ela tava na adrenalina ainda, viu? É, Nossa. E mas, eu achei legal porque assim, deu para perceber que ela veio pilhada da prova. Ela estava com muita raiva do cara, porque ela não se conformou dele ter ficado colado nela, no jogo dela. E ela estava contando isso no quarto. Ela falou: ele colou no meu jogo, ele foi fazer meu jogo ao invés de fazer o jogo dele. Ela ficou pistola com isso. Por isso que eu acho que aumentou a raiva dela. E ela pegou e foi extravasar a raiva, né? Mas foi muito bom, hein? sim. E ela, Nossa, ó, a gente pode até falar, tipo assim, se fosse com outra pessoa, a gente ia ficar contra a Ingrid, mas o Vini, ele fez tanta, já falou já tanta coisa já lá dentro já da fazenda já falou já que ia botar a Tati lá no cavalo pra ela ficar vendo a ele, rola do não, cavalo. o Vini realmente, É, ele é uma pessoa que não mede palavras, fala um monte de coisa que não deve e outra. Se eu fiquei com um pingo de dó, eu não lembro. eu Não também não. fiquei com nenhum pingo de dó, Eu também porque não. eu achei que, né, foi assim, ela se revoltou. E, na verdade, é que nem eu falo, ele tem muita coisa que ele deve fazer ali dentro que a gente não vê. Sim. Porque, por exemplo, se tem 2 semanas de game e já tem história, esse cara já tem história lá dentro. Se você pegar para você correr a ficha dele do que ele já falou lá dentro, não é É. brincadeira, não é E brincadeira. ele, Fora o que a gente não viu, porque a é, câmera não pegou. e o pessoal tem que tomar cuidado com o Vini, porque ele fala com a voz mansa, fala com a voz calminha, mas as frases que ele fala com essa voz calma e mansa, não pode, não dá pra passar pano, gente. Mas sabe, Atlas, ele está fazendo um tipo, porque é o seguinte, ele mesmo já falou. Eu discuto, eu não levanto a voz nem brigando. É mentira dele, ele está mentindo. Por quê? Porque a gente já viu ele na treta com o Alex, ele foi para cima do Alex gritando, bateu a cara na cara do Alex, empurrou o Tomás. Aquilo tudo ele não estava falando manso. É, Foi para cima do cara. Veja, então, quando ele dá aquele discurso, eu não brigo, eu sou educado, ele mesmo falando dele, nem ele acredita nisso. sim, Imagine se a gente vai acreditar que a gente está vendo. Então, assim, ele faz brincadeirinhas, ele é sarcástico, ele é uma pessoa que ele tem crueldade também no que ele fala, porque ele fala coisas ali do corpo das pessoas, sabe? Então, assim, aham, é uma pessoa que fica tirando sarro, né? Se acha superior, porque se ele fica comparando o corpo de um com o corpo de outro, é porque ele se acha, né? Então, sim, veja, não, infelizmente, a gente tem que ser sincero.
a figura do cara e as atitudes do cara não agradam. E sem, não é só não agradar, porque não agradar, ele não tem obrigação de agradar. Só que ele não combina o discurso dele com as atitudes dele, não combinam. Sim. Então, assim, você pode, vamos supor, você viu 15 minutos, tá, não aconteceu nada, tá. Só que você procura verificar e fica 24 horas olhando para você ver o que acontece. É. Fora o que O, a turma comenta lá dentro, que a câmera também não pegou. Mas e é. quando pega a câmera, que a gente vê, poxa, o cara está conversando com outro O, na mesa, ele fala umas coisas que não tem, é um é. absurdo. Isso já é O, absurdo não sendo gravado. sim. Quando está sendo gravado, então, pelo amor de Deus, que é isso? É, o Vini, ele já falou já tanta coisa já dentro desse São reality, já. coisas que não dá nem para repetir. Tá por Eu nem, aí, tá, né? eu não consigo imaginar, tipo assim, eu não consigo imaginar se alguma torcida que tiver algum mínimo de senso vai votar pra ele ficar, porque ó, eu vou pegar algumas frases que ele já falou já. Ele já Não, chamou já, ele já chamou já o Alex já de gazela já durante a é, formação da roça, já falou já sobre a roupa da Débora, é. já falou já Ah, pra deu já sobre o Thiago ser bissexual, da Ruivinha, ele pegou ela e falou: Você tá muito magra, viu? Pegou ela com o falou braço, isso. levantou a menina. Olha, pelo amor de Deus, né? É. Não, não. Se você fizer um compilado do que ele falou já, as pessoas vão falar: opa, peraí, quem foi que falou aquele ali? Não, não é possível. Só que está gravado, né? E o Brasil está vendo. Então, veja, é bem complicado. Eu acho que ele passou do ponto já. E olha que né, tem muito game ainda. Então, O Vini, eu acredito que não é nem questão, por exemplo, vamos supor, tem que dar conteúdo, tem que ser treteiro, tal. O Vini não é o treteiro e o e não, conteúdo que ele está proporcionando é um conteúdo que a ex- gente não quer ver. exatamente, o entretenimento que ele dá não é legal, É, é. não é um negócio saudável de se Então, assistir. eu acho que se ele continuando nessa vibe que ele tá, ele batendo numa roça, ele sai. Depois dessa esmerdeada toda que a Ingrid fez, a Ingrid começou, a Ingrid começou a ganhar torcida durante essa formação da roça. Teve pessoas que falaram que era estratégia para ela continuar no jogo, para ganhar voto. Bom, se foi estratégia ou não, a gente não sabe. Mas ela foi eliminada. Infelizmente, ela foi eliminada. A porcentagem da eliminação ficou o seguinte: a Ingrid ficou com 29,1%, a Débora 32,30% e a Rosiane 38,69%. Então, ficou muito, muito apertadinho essa roça, né? Ficou É, muito, muito apertado. E também, tipo assim, teve pessoas que estavam falando lá que estavam com medo da Débora sair, porque tinham pessoas muito focadas na Ingrid, depois dessa briga toda. Olha, eu não sei você, mas eu tô achando, tipo assim, da última roça pra essa, a porcentagem da Débora já aumentou já. E também a Débora também nessa roça tava contra várias torcidas também, né? Várias torcidas que votaram pra Rosiane ficar. Eu acho que a porcentagem tá boa. Eu não sei você. o que a gente pode fazer de análise das duas roças, né? O que a gente faz a análise seria o seguinte: a primeira roça não tinha um nome forte de grupo competindo. Eram dois e o Bruno, né? Então É, veja, o Bruno, ele não, ele era a pessoa que estava, na verdade, ele incomodou muito, ele ficou aquele chato, aquela pessoa sem noção, né? Que não deveria estar naquela roça. Só que ele não era rival de ninguém ali, assim, para falar, não, é um time contra o outro. Quem que eram os rivais? Débora e o Thiago, né? sim. Então, o Bruno ia ficar esquecido ali, né, na roça, praticamente, a gente já sabia. Só que surpreendeu a porcentagem do Thiago, na primeira roça. Foi, Nessa, foi é, quase. Foi 60, foi.
Nessa roça, o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a comoção que teve na roça, a comoção que teve nessa roça, a rivalidade que se criou ali nessa roça dessa vez, dessa semana, não foi a mesma que criou lá na roça passada. Porque na roça passada não teve aquela coisa, ai, vamos fazer mutirão, o Thiago, não. Teve gente que tinha largado a mão do Thiago, na verdade, né? É, O grupo estava meio assim. Ele foi para a roça numa hora que o próprio grupo estava recriminando ele, né? Então, assim, é, não, vamos fazer mutirão, né? Falaram assim tal, mas eu acredito que o Thiago enfrentou uma roça difícil, né? Porque ele poderia ter sido rejeitado naquela roça, né? sim. Só que ele foi totalmente contrário. Agora, a roça de hoje, a roça de agora, dessa semana, o que que aconteceu? A Ingrid, ela saiu debaixo da escada, a, a Rosiane saiu debaixo da escada, as duas saíram debaixo da A, escada. a Eram, Rosiane, as duas estavam plantas, eram plantas. a Do nada, a Rose, né, começou a tretar e caiu nas graças da doutora naquela dinâmica toda da formação da roça, né? sim. E Que a, tanto que deram imunidade, a Pétala deu imunidade para ela, da puxada de baia, e depois cobrou, rapidinho já cobrou o troco, né? O sim, retorno. e a Rosiane até tretou até no, nessa formação de roça não, nessa eliminação, quando teve Isso, a pergunta lá da Galisteu lá para as pioas, que teve briga entre a Ingrid e a Rosiane. A Rosiane isso. começou A a xingar, né? xingar a Mas, Ingrid. mas o que aconteceu nessa roça foi o seguinte: como a Ingrid fez essa história do cocô do cavalo nas roupas e o público gostou, a Débora, que nem dividiu-se voto, porque a Débora e a Ingrid elas estavam do mesmo lado. Então, houve uma divisão de votos entre as duas. Por quê? A Rosiane, o que que aconteceu? Estava tendo os votos dela. E a Débora também estava sendo bem votada. Quem ia sair era a Ingrid, né? Sim, Por quê? Porque a Rosiane também tinha acabado de tretar na formação da roça antes, né? Porque ela teve aquele negócio que ela estava imune, depois ela tomou aquele tombo, foi para a roça, vetou a Débora. é, Ali ela já virou um bicho, né? Porque ela falou, opa, estão querendo, né? Ali, na verdade, ela foi para cima da Débora já nessa ocasião, que ela já sim. começou a falar um monte. Então criou essa rivalidade. Como a Débora, a Rosiane foi apadrinhada lá, acolhida pelo grupo da Deolane, o que que aconteceu? Eles já começaram a puxar mutirão para ela. Só que aí a Débora e a Ingrid estavam do mesmo lado, com as mesmas torcidas praticamente. E quando a É, Ingrid faz aquele negócio com o cocô do cavalo lá, na roupa do rapaz lá, do cara, aí ela subiu, né? Começou a subir e quem perdeu o ponto foi a Débora. sim. Não foi a Rosiane, foi a Débora que perdeu. Então, veja, a Ingrid iria sair provavelmente com uma porcentagem, sei lá, 22, talvez, 21, né? Só que ela Sim, foi a 29 e ela tirou de quem? Da Débora, né? E se demorasse um pouco mais o resultado da roça, podia a ficar Débora ia ruim. sair. Elas iam ficar com empate técnico ali, ia ficar meio difícil. Agora, eu acredito que foi isso que aconteceu. Então, a próxima roça vai ser outro desenho, né? Outra história, né? Aham. Então, agora a Rosiane, o que que aconteceu com a Rosiane? Na hora que a Adriane perguntou quem era a pessoa que não fazia diferença nenhuma, aquela coisa, não era? Ela fez uma pergunta É, assim, foi isso. pessoa insignificante e tal. O que que ela fez? Ela pegou, deu o nome da Rose, sendo que ela tinha a casa inteira para ela falar. É, Foi falar da Rose, e a Rose pegou e inflamou na hora. Aquela baixaria que aconteceu na hora da eliminação ali, foi porque a Rose, como fala? Citou o nome dela. Ela pegou e respondeu lá na hora já. Então deu aquela confusão por causa disso. Tanto que ela até falou.
Ela falou assim, se ela explicou depois, você viu a explicação dela lá dentro? Vê. Então, ela falou, se ela não tivesse citado o meu nome, mas citou, aí chamou pra briga, né? A comemoração da Rosiane quando ela voltou, meu Deus do céu. Foi um alívio, né? A doutora. A doutora chorou de alívio. Porque a volta da Débora foi um baque para eles. Eles estavam achando que a Débora ia sair, na verdade. Sim. Pela segunda vez eles achavam que a Débora ia sair. Então, Será que agora eles vão parar de bater na Débora? Vão ver eu, que é, Débora não tá dando efeito? eu acho que eles têm outros alvos, né? Então, assim, não vão gastar munição com a Débora agora, eu acredito. Por quê? Porque eles querem tirar as pessoas. E a Débora, eles já viram que ela vai e volta. Cada vez que ela volta, ela vai voltando com mais garra, né? Sim, Então, eu acredito que agora, quando as coisas acontecem na semana, antes da formação da roça, sempre tem uma tretinha nova, né? Sempre tem. Então, por exemplo, você vê, essa roça, a Kerline estava na baia, né? sim, As meninas foram tudo para a baia. Então, quem podia ser votado ia ser Kerline, ou a própria Ruivinha poderia ser votada, né? A é. Ruivinha. Só Aham, que agora parece que eles estavam se articulando para ir na Babi, né? E o outro sim. lado está se articulando para ir na Bia. Porque, veja, as meninas, elas não se juntaram para votar, elas já poderiam ter votado na Bia antes, né? É. Os votos, mesmo que não ia valer, mas pelo menos tentasse. Agora, o que que vai acontecer? Agora que elas estão falando que vão votar na Bia. Mas eu tenho a impressão que vai depender tudo dos acontecimentos. Por quê? Porque o Vini é fazendeiro. Eles tinham o Vini como alvo, lembra? Lembro. Aí o Vini virou fazendeiro. Então agora é, não tem condições de dele receber voto. Então o que que vai acontecer? Ele vai indicar ou o Chay, provavelmente acho que é o Chay. Mas como tem muita conversinha, né, paralela, é um tal de você ir lá conversar com a pessoa, se entender, a gente não sabe qual vai ser a treta da semana, né? E mais uma coisa também é que mesmo a Ingrid tendo jogado merda na roupa do Vini, ela não estragou a roupa. Ela jogou merda, mas não estragou a roupa, não danificou o material da roupa. Já o pessoal tava falando pra botar fogo, pra jogar Cândida. Aí, aí já ia pro outro lado já. Porque você tá rasgando a roupa, rasgando, queimando do outro participante. É merda, você pode lavar e tá de boa. Só que rasgar, queimar já é outro nível já, né? Olha, a falar a verdade, o que ela fez, eu acho que a Record não estava preparada para punir, porque, veja, tudo bem, estão ameaçando fazer isso desde a primeira edição, ninguém fez. Ela fez, mas eu não sei exatamente o que que poderia, porque assim, você concorda? Se você jogar cocô em roupas, umas roupas, praticamente você está estragando a roupa. Que nem, o que que acontece? É a mesma coisa que você pegar as roupas do cara e jogar tudo na piscina, Sim, né? De alguma forma ele vai se prejudicar porque ele não vai usar a roupa dele. E, na verdade, ela mexeu nos objetos dele, que também parece-me que não pode. Se você não pode chegar a cortar, rasgar. Apesar que parece que na fazenda está podendo tudo, né? Porque a, não teve o corte com a faca? teve. Não teve Na punição. outra, na Cê outra não- aí, Então, não teve punição aquilo, né? não. O outro deu rasteira também, não teve punição. Esse daí a Record passou o pano da Então, rasteira. assim, esse do cavalo, do cocô do cavalo, também é uma coisa que eles passaram pano. Apesar que nem eu falo, ela fez, é treta, foi para treta, foi entretenimento, foi. Mas eu acho que deveria ter pelo menos alguma coisa, porque senão você concorda, vai virar o quê? Se é assim, então outra pessoa vai pegar cocô e jogar na roupa dela. Não, a Sirene falar, é proibido você prejudicar, estragar os objetos pessoais do participante. Deve ter, É, no manual tem isso. eu Então, não, veja só. Agora, quem que pegou essa roupa toda para lavar, entendeu? Para devolver a roupa limpa?
E outra, é complicado. Mas tudo bem, é entretenimento. Só que eu acho que tem que ter regra, a regra tem que ter. É, E no final das contas vira bagunça por causa disso, né? sim. Aí a pessoa fala até que ponto que pode, né? É. Então é bem Bom, complicado. Eu achei só que é, faltou uma punição, mas que foi interessante foi, tá? Todo mundo foi. gostou, né? Bom, nunca teve, né, esse daí na Fazenda. Fez história, né? Sim, não fez história. E não, e movimentou a internet, foi uma loucura, né? Sim. Nossa Eu Senhora. achei interessante. Vamos ver a próxima agora. Quem vai ser a pessoa que vai ter coragem, né, de fazer alguma coisa aí? Sim. Bom, chegamos ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você. Você achou justa a eliminação da Ingrid? Você gostou que a Ingrid foi eliminada? Olha, pra mim, eu achei o seguinte: tem gente aí que tá muito devagar. Eu acho que por conta da Ingrid ter feito tudo isso que ela fez ali, poderia não ter sido eliminada. Mas, tanto ela quanto a Rose deixaram muito a desejar. Sim, São o quê? 15 dias de programa e as duas não deixa disso, se escondendo debaixo da escada, plantas. Então, assim, foram duas plantas para a roça, só que as plantas, na véspera, quiseram derrubar a casa, né? sim. Então, assim, o que não fizeram nos 14 dias, fizeram no 15º dia, que era da roça. Então, assim, na verdade, eu acreditava que a Ingrid fosse sair. Desde o começo eu falei, bom, eu acho que a Ingrid sai. Só que entre a Ingrid e a Rose, a gente tinha dúvida de quem poderia sair. Eu tinha dúvida, É, também. né? Como a Rose deu aquela crescida, né, e conseguiu cair nas graças do grupo, né, se aliou com o grupo, bem nas vésperas da roça, e ela caiu na roça, né? Porque poderia ter sido outra pessoa também, né? Sim, Então, ela ficou numa situação que a gente já acreditava que ela ia ter uma votação boa, né? é, Porque ela fez um pouco antes da Ingrid, né? A Ingrid fez como a gente fala, os acréscimos. Ela estava com o pé na rua já, quando ela fez isso. Não é porque ela estava numa roça, ela já estava na roça, né? sim. Já estava na roça. Então, a pessoa está na roça, tem 24 horas para ser eliminado, e já sabia que tinha grande chance de sair, aí foi fazer isso quando estava na roça. Eu acho que foi um resultado interessante até. Por quê? Porque se ela não fez nada esse tempo todo e acordou na véspera, quando já estava na roça, acho que a pessoa não vai agir quando está na roça. Tudo bem, foi o último ato dela, foi ótimo, então ela fez história. Para ela vai ser bom, ela vai sair, não vai ser esquecida, né? É, Mas tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque ela só saiu porque ela foi planta antes. sobre essa eliminação, pra mim foi a Débora a gente já tinha já uma certeza já que ia ficar já, mesmo É, mesmo essa porcentagem pegadinha, quase saindo, a gente tinha uma certeza já que ela ia ficar. E a gente tava entre a Rosiane e a Ingrid, mas a Rosiane foi abraçada pelo grupão. E a Ingrid pra mim, mesmo ela tendo feito tudo aquilo lá, depois de 10 minutos ela já falou assim, ela já se arrependeu já. Depois de 10 minutos ela já se arrependeu, ela voltou a ficar quieta no canto dela, ela já pediu desculpa, já. Então a gente sabia que aquilo era do momento dela, não é a personalidade dela. Foi mais do momento, porque ela fez isso e já se arrependeu já em seguida. Então ia ser mais do mesmo se ela ficasse. Eu acredito que ela ia continuar uma planta se ela ficasse. Mas é isso, então chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau!